Fala galera, beleza? Voltamos aqui com a parte 2 do nosso vídeo. Antes de começar aqui a review, eu vou colocar aqui a minha fanpage. Por favor, curtam lá minha fanpage, ajuda a divulgar o trabalho. Vocês podem procurar por Sombra Poker Team. E vamos começar. Na última mão da primeira parte do vídeo anterior, eu chovei aqui esse Dama 5 e fiquei de explicar de uma maneira mais detalhada o porquê que eu chovei. Então, chovei, tomei call do small e acabei perdendo a mão, né? Fiquei duas pontas no flop, mas não bateu. Então, agora eu vou explicar melhor o porquê desse chove e aí vocês vão entender porque eu tô chovendo esse tipo de mão. É, Antes de explicar mais detalhado, só lembrando que aqui é um City Gold de $1, 180 player. Tem aqui um software de apoio que eu uso na hora do estudo. Eu vou abaixar um pouquinho aqui só para vocês lerem o nome aqui, ó. Quem não conhece ainda é o Icemizer. Agora ele está na versão 2, né? Eu vou subir um pouquinho aqui só para enquadrar. E aqui eu vou colocar a mão. Aqui é o nosso Dama 5. E aqui tem alguns ajustes que a gente tem que fazer, né? O principal deles é colocar o que você está o resultado, né? Mostrar o resultado em ICM, em porcentagem, ICM em dinheiro, chip EV e chip BBEV. Como a gente não está na FT ou numa situação de dinheiro, a gente vai usar um desses dois aqui, ó, chip EV e o chip BBEV. A diferença dele é que a única coisa que esse aqui ele dá em Big Blinds. Então, sei lá, no nosso caso ali o Big Blind está 200. Vamos supor que tem uma jogada que eu ganhasse 200 fichas, o cálculo DV dele. Se eu deixar aqui, ele vai aparecer 200. Se eu colocar aqui, vai aparecer um, que seria um Big Blind. Aqui é alguns outros ajustes que a gente coloca, mas isso aqui nem influencia tanto na hora do resultado, com exceção do KO aqui. É, Então eu coloquei aqui o nosso 90 player, mesa com 9 pessoas, e aqui nossa mão. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular aqui o Nash Equilibrium, que é um modelo matemático que dá os ranges pra gente, que a gente poderia estar chovando de forma que o vilão não pode explorar a gente, nenhum dos dois. Aí vocês falam assim, pô, como assim não explorar? Você tá chovando dama 5, suited, e aí ele dá um call lá de Ás, vamos supor que no range dele só tenha dama mais, essas três mãos. Pô, toda vez que ele der call, eu tô muito mal. Aí é que tá, se ele der call só com essas três mãos, ele vai estar foldando todo o restante do range. Então você está ganhando no fold dele. Por outro lado, se ele tiver dando call com um monte de coisa, você também vai estar ganhando porque a sua mão vai ser forte o suficiente para bater de frente com o range inteiro dele, né? Então por isso que chama de inexplorável. Não tem jeito. Se ele foldar muito, ele perde. Se ele der muito call, ele perde também. Então aqui é um range inexplorável. Ele dá, calculando, ele dá 41%. E aqui ele dá qual range que seria bom eles estarem dando call, né? Então aqui 41% só para vocês terem uma ideia. Eu vou usar o Equilab aqui, que é um outro softwarezinho de apoio, para vocês verem todo o range aqui que ele está falando que seria bom, tá chovando, desde que os vilões também estivesse dando um call levando em conta o Nash. Então você vê que o Dama 5 aqui é a mão mais fraca, né, da dama, né? O dama X mais fraco aqui seria o dama 5 suited, mas é lucrativo, tá? Pode ser fraco, mas é lucrativo. Aí eu vou pedir para calcular aqui o EV, que ele vai dar em. Eu deixei ali em chip EV, então número de ficha. Então aqui eu ganho 14,6 fichas. É pouca coisa? Nessa situação é pouca coisa, mas é lucrativo, tá? Aqui só para vocês terem uma ideia, uma conta que eu gosto de fazer, vou colocar a calculadora aqui do lado. Eu ganho 14,6 fichas
E eu arrisco aqui, o máximo que eu tô arriscando aqui é a stack do Big Blind, que é a maiorzinha, né? 2.373 vezes 100 aqui, para dar em porcentagem. Então, nessa situação aqui, eu tô ganhando 0,6% das fichas que eu tô arriscando, que seria o 2.373. Então, é lucrativo, mas não dá 1% de lucro aqui essa jogada em relação ao risco que eu tenho. De qualquer maneira, a jogada é lucrativa. Agora eu vou fazer dois ajustes, tá? Então, primeiro ponto. Primeira coisa, é uma jogada lucrativa, eu deveria estar chovando sempre, tá? Segundo ponto, agora eu vou ajustar o range dos vilões, porque ele dá um range aqui de call deles de 26%, no caso do small, e 31% do big. Só que eu não acho que eles deem call com tudo isso. Então, eu acho que no geral, os vilões vão dar um call um pouquinho mais fechado. Então, acho que eles não pegam um rei 7, rei 8, rei 9, dama, dama 9 suited, rei 10. Eu acho que esses lados aqui um pouquinho mais fraco, também eles foldam algumas vezes, mesmo com 10 blinds. Então, vou tirar aqui alguns ases mais fracos. Então, acho que e os pares aqui baixo também, os vilões normalmente não dão call. Tira até o par de 5 aqui. Deixa eu ver. Dama 7, rei 10. Acho que isso aqui, mais ou menos, eles podem estar dando call. Aqui é um rei genérico. A gente pode acrescentar, tirar, depende de acordo com o vilão. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui o Big Blind. O Big Blind, por ele ser o último a falar, caso o Small Fold, ele pode dar um call um pouco mais aberto, mas também não muito mais aberto aqui. Então coloquei aqui o range dos dois. Esse aqui é só um range que eu estipulei, tá, pessoal? Vocês podem fazer simulação, ter algum histórico do vilão e pode estipular outros ranges. Então eu coloquei aqui um range que eu acredito que na média o pessoal tá dando call e a gente põe para calcular. Então você vê, a gente colocando eles um pouco mais tight os dois, dando um call mais apertado, você pode chovar qualquer duas cartas que é lucrativo. E no caso do Dama 5, a gente ganha aqui ó, 173 fichas, considerando esse range aqui que eu estipulei. Então tem que mandar, não tem como não chovar essa mão aqui nessa situação. Uma outra coisa que conta a meu favor, eu tenho 7.077 fichas. Se eu perdesse a win, que foi o caso que aconteceu, eu ainda tô com uma stack confortável no torneio. Vai sobrar ali por volta de 4.800. Depois a gente até vê aqui quanto sobrou, quer ver? Sobrou aqui 4.900, aqui 5.000 arredondando. Então é tranquilo. Quanto mais tight for o range deles de call, mais a gente deveria chovar e mais coisas. Você pega aqui ó, uma das piores mãos aqui, um 3 e 2 aqui, ó, off. Ganha ali, ó, 59 fichas. Então tem que mandar, tá, pessoal? Tem que mandar. Aqui não pode deixar passar um spot desse aqui, que é uma situação bem lucrativa. E agora eu vou fazer uma outra simulação aqui. Agora eu vou colocar um deles sendo mais luz aqui, dando call com todos os ases, todos os pares. Tá? Alguns reis suited, rei 10 aqui. Vou colocar um mais loose e o outro mais tight. Um jogador bem tight no big e um jogador mais loose no small. Então, vou colocar aqui só o topo mesmo do range desse jogador mais tight aqui. E é isso que a gente tem que fazer nesse programa, fazer simulações, tá? Então aqui, tendo um jogador um pouco mais loose no small e um mais tight no big, a gente ganha 158 fichas, que já é bastante também. Só para vocês terem uma ideia, fazer aquela mesma continha que eu fiz da outra vez, ó, 158,4 dividido pela stack que eu estou arriscando, que é 2,373 vezes 100. Então, ó,
nessa simulação que eu coloquei um jogador tight e o outro um pouco mais loose, eu tô ganhando 6% da stack que eu tô arriscando. Aí vocês podem me perguntar, mas qual a porcentagem que é boa? 6 é bom, 5 é bom, 10 é bom, 1 é bom, qualquer coisa positiva é bom. Aqui eu uso a seguinte situação. Quando é torneio turbo, que a nossa margem é um pouco menor de manobra, né? Então a gente sempre está jogando ali meio short. Então qualquer jogada que for um pouquinho mais lucrativa, a gente tem que tá arriscando. Então, para torneio turbo, eu costumo usar assim no mínimo 2%. Então, se eu fosse considerar o turbo, eu arriscaria um EV de pelo menos 2%. Se for torneio regular, que é o caso aqui, eu costumo colocar uns 4, 5%, porque como a gente tem mais tempo para tomar as decisões, porque o blind sobe, demora um pouco mais para subir, ainda mais esse torneio que é 15 minutos, city goal, né? Então eu coloco um EV um pouquinho maior ali, então eu coloco uns 5% ali de uns 4 a 5%. Então aqui a gente tem 6, é uma jogada bem tranquila chover aqui. Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, o porquê que eu chovei, pode perguntar, põe aí nos comentários que aí eu vou estar explicando, tá, pessoal? Então, pra gente continuar o vídeo aqui, eu vou. Vamos para a próxima mão. 5-5. Eu foldei aqui porque dar call pro 7 velho já não vale a pena, né? Pela trinca. É, tem alguns. Tem uns dois stacks de steel aqui. Então acho que é tranquilo o fold aqui. Não tem muito o que comentar. Passado algumas mãos. A Zivala. O jogador abriu do começo da mesa. E aqui, no meu entendimento, assim, a gente só tem basicamente duas jogadas aqui. É foldar, se você acredita que é um cara muito chato, não folda, não larga muitas mãos, ou ou tribetar para foldar, um tribet light aqui, tá, pessoal? Aí vocês podem perguntar aí o call. Call, na minha opinião, é a pior jogada. Por quê? Você vai jogar fora de posição contra um range que tá te dominando e ele ainda vai conseguir blefar muita coisa em cima de você. E eu, no caso do Small Blind ou de mim, né, se eu tivesse dado call, e, e eu vou ter que foldar, porque ele representa muita força em quase todos os boards. Então, ou eu acerto bem acertadinho aqui, eu vou ter que foldar praticamente é, tudo, né, que eu não acertei. E outra, quando eu dou call aqui, muitas vezes trazer o big, e aí já fica uma situação muito ruim você jogar fora de posição contra dois. Então aqui a melhor jogada, na minha opinião, é o 3-bet, que foi o que eu fiz. Eu fiz 3 vezes o size dele e passou. Passado algumas mãos aqui. Subi. Tomei call do small e chove. Acho que é um fold bem tranquilo. Passado mais algumas mãos. Dama 10 ali. O jogador abriu do começo. Aí eu tentei uma tribet. Aí ele chovou. Não é toda hora que passa também, né? Aí dessa vez eu foldei. As 9 subi. Tomei call. Fiz uma c-bet aqui baixinha. Por que, que o CBT aqui? Principalmente por eu ter o Wise aqui de paus. Então eu faço uma c-bet baixa. Caso ele dê call, alguns turns eu vou mandar a segunda. E outros eu vou dar check e tentar ver se melhora a minha mão, né? Ou tentar blefar river. Então aqui no caso a jogada, na minha opinião, é boa quando ele é jogador que folda muito ou dá call só. Quanto aqueles cara que é muito chato de ficar dando check raise, é melhor dar check behind aqui. E ele acabou foldando. Passado mais algumas mãos. Esse 10 de vala. Esse 10 de vala aqui eu poderia dar call. Se eu jogar lá no Flopzilla e colocar as mãos que me interessam, eu vou ver lá que vai estar perto aqui dos 15%. Eu tinha feito aí, se eu não me engano, uns 16, 17%. Porém, eu não dei call pelas stacks dos vilões. As stacks dele estão muito apertadas. Então, das vezes que eu acerto, eu não vou extrair tanta coisa. Então, se fosse
um 10 e vala suited aqui com certeza eu pagaria, mas aqui eu preferi foldar por questão de estratégia, tá? Se você levar em conta somente a matemática do jogo, teria que pagar. Mas por questão de estratégia eu preferi foldar aqui. Próxima mão, Ás e Dama, o jogador ali chovando uns 12 Big Blind, que é um chove tranquilo por cima. Ele tinha Ás e 9 ali, a gente puxou. Seguindo aqui, passado mais algumas mãos. Rei 10, o jogador chovou, abriu lá do começo, o outro chovou aí, tem que foldar, não tem muito o que fazer. Ás e Rei, nosso amigo abriu ali do Kutoff, né? Aí eu apliquei uma tribet nele, já na ideia de abraçar. Só que a minha ideia, quando eu faço essa tribet e ali perto de 3x, não é pra ver flop, tá? É colocar ele numa situação que ele show ou chova ou folda. Só que dessa vez ele deu call. Não era o plano, mas paciência. E agora eu acertei aqui o top pair. A vantagem aí, além de ter acertado o top pair, é que eu tenho o rei de paus. Então tira um monte de combinação dele de rei X suited. Então ele não tem rei dama, não tem rei vala, não tem rei 10. O wide já tá lá também. Então aqui eu não tenho que me preocupar muito com o flush draw. Então eu vou de check mesmo e deixar ele blefar alguma coisa que ele errou. Ele talvez me colocar assim numa algum tipo de mão como 10-10, vala vala dama dama que eu fold. E quando ele tem um Ás, eu não preciso me preocupar porque ele já vai colocar tudo mesmo, então acho que é tranquilo dar check ali nessa situação, eu tô bem protegido. Aí ele betou, aí eu fui de call. Poderia ter chovado aqui também pelo tamanho já do pote, mas fui de call pra manter ele na mão. Aí outro check, né? Bateu um 4 que não muda nada. Aí ele chovou, dei call, ele tinha um Ás 9. Essa mão ia acabar de qualquer jeito em all-in. E puxamos um belo pote aqui. Agora estamos com a stack bem interessante. Aqui eu foldei, mas até dava pra pensar em abrir. Eu foldei porque esse NI Cassino aqui, ele dava muito call, né? Então a gente tem quando pega jogador que dá muito call, a gente tem que procurar jogar mãos que tem uma equidade melhor no pós-flop. E Rei 3 aqui não é o caso. Passado algumas mãos, Ás e Rei. Aqui eu já chovei pela stack dele, né? Ele tem ali menos de 20 Big Blind, então acho que é tranquilo chovar. Ele tinha Ás e Dama, ó, uma mão forte, mas dominada. E aí puxamos mais um belo pote. Continuando aqui, próxima mão Rei 8. Só levei as blinds. Rei 9. Subi, tomei all-in. Aí aqui é um fold tranquilo, né? Não tem muito o que ficar inventando. 6-6, subi. Só levei as blinds. Aqui formou mais. Fechou a mesa aqui. O jogador subiu, eu só foldei. Aqui é uma mão interessante. Por ele ter bastante ficha aqui, é uma mão que até é interessante tá fletando aqui, tá dando call. Eu não quis ali porque o 6-7 né, das melhores mãos do mundo, mas eu acho que aqui é uma jogada que o call aqui é bom, viu? Não é ruim não. Foldei mais algumas mãos. Fold. 7-6 subi. Aí tomei uma tribet. Aqui eu tenho. Aqui eu tenho uma stack confortável. Ele também tem uma stack. Ele tem uma stack razoável aqui, então é tranquilo fletar, né? Só que aí também não bater um board miserável. Aí tem que foldar, não tem nada com nada aqui. Aí vamos 7-6 aqui, recebi um walking. Ás e rei aqui, acho que Ás e rei não, Ás e 4, acho que é fold tranquilo. 8 e 9, não tem como pagar, é foldei. Aqui dama 7, subi, tomei call. Aqui é uma c-bet obrigatória, esse board aqui ele não acerta muita coisa, então não tem muito como ele continuar. Ou ele tem um rei,
Ou flush draw, se não tiver nenhuma dessas mãos, provavelmente ele vai ter que foldar. Então, aqui é uma C-bet, não precisa ser muito alta. Eu fiz, o pot é 1,550, eu fiz 589. Eu acho que é gastar muita ficha fazer, por exemplo, meio pote aqui, não tem necessidade. As mãos que ele folda para meio pote, ele vai foldar para esse 589. E as mãos que ele vai pagar, ele também vai pagar, tanto faz o size que eu fizer. Então, acho que na hora de blefar aqui, né, de CBT, tem que fazer menor. Aí ele foldou. As eyes, o jogador chovou ali. Dei call aqui para ver se mais alguém vinha na mão, né? Principalmente esses caras com stack grande. Mas todo mundo foldou, ele tinha eyes e vala. Aí eu puxei. Aqui, se eu não me engano, tá perto da bolha do dinheiro. Provavelmente já tá pertinho da bolha do dinheiro. Nosso amigo subiu aqui. Aí agora eu defendi. Check. Ele CBtou. Esse bordo aqui. Quer ver? Deixa eu pegar o Equilab de novo aqui, só para vocês terem uma ideia aqui. Deixa eu limpar. Ó, o que ele tá subindo ali com essa stack aqui de uns 40 Big Blind? Vocês concordam comigo que ele pode estar subindo todos os pares, todos os ases, as Broadways, todas, alguma coisa suited aqui ele pode estar subindo também, um 87, um 76. Então, mais ou menos esse range aqui ele está subindo. Então, se você olhar, bateu o bordo 337. Se você olhar todo esse quadrado aqui, ó, então eu vou pegar as mãos, eu vou apagar as mãos aqui, ó, que não acertaram nada com nada. 337, ó, uma, duas, três. Isso aqui, ó. O 7 ele acertou, né? Isso aqui é tudo, ó. Então você vê, ele tinha um range enorme de abrir e olha o que sobra. Então, é muita coisa ele errou nesse bordo. Então, não tem por que foldar essa mão aqui. A gente tem que fazer alguma coisa. Ou dar call, ou dar raise. Não tem muito por que foldar. Além do que, eu ainda tenho uma chance de fazer um flush ali se bater turn river. Então, eu resolvi aplicar um raise aqui. Em alguns turn eu posso mandar outra. E muitas vezes ele já vai ter que foldar aí mesmo. Nessa vez ele deu call. Bateu um Ice. Aí eu fui lá e comprei o Ice. Por que eu comprei o Ice? Aí vocês perguntam, pô, mas agora ele não pode ter acertado o Ice? Não. Não pode ter acertado o Ice. Por quê? Esses ases aqui, ó, que eu apaguei, ó, todos esses aqui, ó, folda no flop, no meu raise. O cara não vai continuar com Ice ali. Tá foldando para todos esses aqui, ó. É muito difícil ele continuar com esses ases aqui. Então, não tenho medo do Ice. Os únicos ases que ele pode ter é Ice 7, Ice 3, Suited. Esse Ice 2 também não tem. Ice 7 e Ice 3 off. Então, é só isso que sobrou. Então, não, o Wise é uma carta boa para tentar comprar, porque agora também, além de no flop eu ter feito ele foldar um monte de ases, um monte de coisa, as brothers todas, agora eu consigo, além disso, fazer ele foldar os pares. Porque não. Como ele vai pagar com essas mãos aqui, ó? 4-4, 2-2, 5-5, 6-6. Se bobear até um 8-8, 9-9, o cara larga aqui. Então, aqui eu faço ele foldar muitas vezes o resto do range médio, né, que continuou. Então ele só sobra ali com o topo mesmo, que seria Ice 3, o 7-7, né, que ele tá fullado, e o Ice 3, o Ice 7 e o 7-7. Então são pouquíssimas mãos. E os pares um pouquinho mais altos, talvez ele continue. O Rei, Dama-Dama, mas mesmo assim, olha só a situação. Mesmo o Rei, Dama-Dama fica desconfortável nessa situação. Então vai passar muitas vezes e passou. E puxamos aqui mais um pote. Ice 7, o jogador abriu uma tribetezinha.
Ele deu call. Aqui temos duas opções, né? Temos a opção de dar check para controlar o pot, não fazer um pot muito grande, e temos a opção de betar para extrair. Então vai sempre de acordo com o perfil do vilão. Contra esse vilão aqui eu preferi checar, né, para controlar, igual eu tinha explicado. Aí aqui eu já vou apostar, né? Deu uma conectada maior, aqui eu vou apostar, tem bastante draw para extrair. E aí ele foldou. Eu vou passar só mais uma mão aqui. E aí eu vou estar parando o vídeo, já chegou em 25 minutos. Vou estar parando o vídeo depois dessa mão. Não, vamos pegar uma que teve ação aí. Esse aí só foi roubo de blind. Aqui eu fui all in. O jogador foldou. Não, e agora vai ser a última mesmo. Então, o nosso amigo abriu. Dessa vez eu resolvi só fletar para variar um pouco, mixar um pouco o jogo. Se você só tribetar, 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 o jogador começa a reagir, né? Então você tem que sempre ser criativo. E por que que eu tô fletando essa mão? Essa mão, assim, 90% das vezes eu prefiro tribetar, não curto muito fletar. Mas tem os seus méritos. Por quê? Com essa stack aqui, ele vai abrir todos os ases. Então ele abre a Ace 2, a Ace 3, a Ace 4, a Ace 5, a Ace 6, a Ace 7, a Ace 8 e os outros ases mais fortes. Abre alguns 9s, 8 e 9, 10 e 9, Valete 9, talvez um Rei 9 suited. Então são mãos que eu estou dominando, por isso que eu tô fletando aqui. Mas de qualquer forma eu prefiro estar tribetando esse tipo de mão. Aí tomou call ali do Big Blind, mas o range do Big Blind é tão grande nessa situação, né? Ele vai pagar com muita coisa. Nosso amigo deu betzinho ali. Eu vou dar call. Como eu falei pra vocês, eu vou ser criativo, né? Vou tentar fazer jogadas pra tirar ele da mão. Isso aqui a gente chama de float, né? O Big foldou. Aí ele deu check e aí eu compro o flush. Então eu faço aqui um size de 1785 e o jogador folda. Então aqui foi uma maneira um pouco diferente de mixar o jogo, né? Como eu falei pra vocês, eu prefiro tribetar essa mão, mas como eu já tinha tribetado ele também tem muita ficha, então eu resolvi jogar um pós-flop, jogar um pouco diferente. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, principalmente da explicação lá do 8.5. E além de gostar, entender, que é o mais importante. E algumas jogadas que eu fiz aqui um pouco diferente, né? Não diferente por ser inovadora, nada disso. É só um pouquinho fora do padrão. Então, umas eu tribetei, essa daqui eu resolvi aplicar um float. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e até a parte 3. Um forte abraço e tchau!